Então, muito bom dia a todos. Quero, antes de mais, obviamente, cumprimentar a professora Luísa Neto e o INA na sua pessoa pela iniciativa. Acho que está de parabéns, como em relação a outras iniciativas que têm feito questão de juntar vários interlocutores da nossa administração pública. Já vai sendo um hábito da parte do INA e que nós só temos que, da nossa parte, elogiar. Cumprimentar os restantes colegas de painel, a doutora Lúcia Leitão, a doutora Maria Igreja, o doutor Eduardo Pereira. Peço desculpa, talvez se não me esqueci do seu nome. E obviamente, o Dr. Carlos Marinheiro, que já nos vamos encontrando em diversas ocasiões. Quero também começar por de facto, elogiar, acho que não posso usar outra palavra, o trabalho que o Plano Nacional, que os parceiros do Plano Nacional de Formação Financeira têm feito. Eu confesso que tinha algumas referências acerca do vosso trabalho, tinha algumas indicações, não conhecia em detalhe. O facto de termos, de facto, tido esta iniciativa levou-me a ser um pouco mais curioso, portanto, isso também já valeu a pena. E fui ver com mais atenção e, de facto, é um trabalho excelente. Acho que merece, de facto, todo o mérito e, inclusive, todo o reconhecimento que tem tido. Nós, de facto, assim que a professora Luísa Neto nos contactou para podermos... quero, antes de mais, também cumprimentar os presentes. Acho que é de elogiar o interesse que tiveram, que vos levou, inclusivamente, a deslocarem-se até aqui. É bom também podermos ter pessoas aqui com quem interagir presencialmente. E, naturalmente, certamente haverá pessoas que nos vão acompanhar depois através de outras plataformas e também cumprimentar todos os que nos estão a ouvir, não sei se é direto, ou os que nos irão ouvir, assim sendo. Pronto, assim que a professora Luísa Neto nos convidou, nos contactou para este efeito, é obviamente que a minha primeira reação, e provavelmente a minha resposta terá sido mais rápida, até por isso mesmo, do que em relação a outras solicitações, porque nós sentimos que, de facto, esta é uma matéria que, para nós, enquanto instituição que é responsável por uma das peças fundamentais daquilo que é a arquitetura financeira do Estado, sentimos muito, e eu, para vos dar só uma nota rápida, trabalho na Direção-Geral do Orçamento já há 25 anos, sou agora Diretor-Geral. De facto, é um sentimento que todos os que trabalham nesta área vão partilhando, que é a importância que, de facto, estas matérias têm, não só para quem as desenvolve diariamente, mas também para o cidadão comum e, não esquecendo, obviamente, com o mesmo grau de importância para mim, para aqueles que são, que eu posso classificar de servidores públicos, aqueles que todos os dias, de facto, permitem que a nossa administração pública funcione. Elogiei aqui o trabalho do Plano Nacional de Formação Financeira em relação à literacia do cidadão. Nós também temos grandes necessidades em relação àquilo que é a literacia do servidor público. Nós não temos que, há pouco a colega dizia, temos o desafio de tentar ser acessíveis, não simplistas, mas de facto às vezes temos mesmo que ser simplistas, porque a administração pública, e concordo com o que disse há pouco, tem um bocadinho ainda esta tónica de somos todos especialistas, somos todos profissionais altamente qualificados, representamos o Estado e, como tal, temos que falar a um nível elevado. Eu, como Diretor-Geral, percebo isso, compreendo, mas isso tem um determinado contexto. Se eu estou numa Assembleia da República, tenho uma determinada forma de me apresentar e de falar. Se eu estou a falar com um colega da minha instituição, certamente falarei de outra forma. Se eu estou a falar com uma pessoa que trabalha noutra instituição, também falarei de outra forma. Se estiver a falar com um cidadão, então tenho que falar claramente de outra forma e explicar-lhe que eu trabalho no Ministério das Finanças, mas não sou da AT. E só este simples facto já diz muito. Quem trabalha no Ministério das Finanças é da AT. Não é? E, portanto, só isto, de facto, revela bem. E é importante nós compreendermos, e a professora Luísa Neto focou no início, de forma excelente, de facto, os vários destinatários da informação financeira e da nossa realidade financeira, não é? E é importante compreendermos com quem é que estamos a falar. E é importante que a administração pública colabore, e o INA está a fazê-lo, no sentido de que a informação, de que o conhecimento flua e circule. Porque isso não é só importante para o cidadão, não é só importante para o servidor público, para o dirigente ou para o político. É importante também para a administração pública. A administração pública, as pessoas têm que entender, sejam elas cidadãos comuns
entre aspas, sejam elas servidores públicos, que a administração pública tem determinados agentes que têm funções particulares e que essas funções são importantes. E perceber se são importantes porquê. Não é eu dizer que trabalho na Direção-Geral do Orçamento, escuso-me a dizer o meu cargo, porque para mim é indiferente, já lá estou há 25 anos e continuo a trabalhar da mesma maneira, mas não é preciso eu dizer que trabalho na Direção-Geral do Orçamento e todas a ficar a olhar para mim o que é isso, não é? Ou, não é, ou se calhar conversam com pessoas comuns e nós chegamos à conclusão de que quando se fala, por exemplo, do processo de discussão do Orçamento de Estado na Assembleia da República, que dura quase 2 meses, que é um dos grandes processos que a Assembleia da República conduz de natureza democrática e discussão parlamentar, que acontece todos os anos, a maior parte das pessoas provavelmente pensará que aquilo é um conjunto de umas dezenas de deputados e meia dúzia de especialistas que ninguém percebe muito bem o que eles estão para ali a dizer e que, no fim das contas, o que me interessa é saber, afinal, qual é que é a tabela de retenção na fonte que vai sair dali. Portanto, o Orçamento de Estado, de facto, é muito mais do que isso, não é? E nós sentimos muito isso e é importante que o cidadão compreenda o que é, não só no nosso caso, e eu aqui deixava também desde já a sugestão, a propósito dos instrumentos financeiros do Estado, há pouco falava-se de aplicações financeiras, de fundos de pensões, também há os instrumentos financeiros do Estado, dívida do Estado, dívida pública. E aí eu sei que, felizmente, a AT já se associou ao trabalho do Plano Nacional de Formação Financeira, mas provavelmente a agência, o IGCP, também poderia fazê-lo. Não sei se já o fez, porque o IGCP oferece produtos financeiros que são dívida do Estado para o público em geral poder adquirir. E, aliás, até há pessoas que conhecem e que investem, sobretudo por via da segurança que esse instrumento garante, não é? Porque o Estado, naturalmente, é uma pessoa de bem. Pronto, colegas, feito esta introdução, não podíamos estar mais de acordo. Eu preparei uma apresentação que espero... Pronto, eu espero, é um pouco longa, eu vou tentar ser sintético em relação a algumas partes. Nós temos feito também algum trabalho nesta questão. Nós vertimos aqui alguns conceitos que eu vou também passar rapidamente, porque naturalmente os colegas do Plano Nacional de Formação Financeira são, de facto, já os expuseram aqui e também não vale a pena estarmos a repetirmos. Ligar um bocadinho aquilo que é a literacia, a transparência, o que é a transparência orçamental e a responsabilização, e finalmente, se pudéssemos fazer um curso sobre orçamento de Estado e sobre conceitos orçamentais, se calhar quais seriam os elementos que poderíamos discutir com mais calma. Pronto, não é claramente, se calhar, viável aqui neste espaço de tempo, mas só para passarmos um bocadinho em revista o que é que estamos a falar. Pronto, a literacia, naturalmente, que há vários autores, naturalmente, que podemos encontrar diversa literatura, quer acerca... A literacia vai ter várias categorizações, naturalmente, que, fazendo aqui a ponte para aquilo que é a nossa área, que é a literacia orçamental, começando obviamente, partindo do maior âmbito que é a económica, obviamente, que é aquela que tem a ver com as relações que se estabelecem entre os agentes e a própria economia, aquilo que é a financeira, e isso tem mais a ver, obviamente, com aquilo que já foi aqui explanado, sobretudo com as escolhas informadas do cidadão em relação à utilização dos seus recursos financeiros, e depois para chegarmos à orçamental, no qual eu verti aqui um conceito que é muito nosso. Mas, em todo o caso, no conceito de literacia, para nós está, naturalmente, aquilo que é a compreensão, a interpretação, naturalmente, e a compreensão da realidade com a qual as pessoas têm contacto. Mas uma compreensão que lhes permita agir e atuar de uma forma ativa. Seja porque vão atuar naquilo que é uma intenção sua de investimento, de aquisição, de venda até, não é? Seja porque, como cidadãos, têm o dever e o direito de participação pública. E esta é uma vertente muito interessante, porque, de facto, e mais à frente nós temos essa ideia, o eu disponibilizar informação não é suficiente para garantir que há uma participação pública, ou que há um interesse ou um esclarecimento público. E acho que é aqui que a administração pública, de facto, também ainda tem um trabalho a desenvolver. Para nós, em relação ao orçamento, claramente, o que é conhecer a realidade orçamental? É a pessoa,
seja ela cidadão ou profissional ou até político, conhecer de facto o que é o Orçamento de Estado, que instrumento é este, afinal, o que é que estamos a falar, que processo é aquele lá dentro, o que é que ele implica, não é? Como é que ele é feito, como é que os agentes interagem, como é que o próprio cidadão pode interagir, não é? Com este mecanismo. Quem são as pessoas, ou os intervenientes que intervêm, que relações é que existem, que instrumentos é que o orçamento tem, e perceber no que é que isso me afeta. E eu, que sou cidadão, claramente afeta-me a tabela de retenção na fonte, claro, mas não é só isso. As opções políticas são claramente indiretamente, direta ou indiretamente, afetam o meu bem-estar, a minha vida, até a minha saúde, não é? O investir mais ou menos na saúde, o investir mais ou menos na educação, tem sido um debate que todos nós temos acompanhado, ou investir, ou até em que ponto da economia, ou em que ponto da administração pública, ou dos serviços públicos, o próprio PRR, que agora é tão falado, está de facto a ser aplicado. Não é? No fundo, estamos a falar de perceber no que é que a forma como o dinheiro que o Estado gera é utilizado e de que forma é que isso me influencia. Não é? Para depois, mais à frente, obviamente, como eu dizia há pouco, poder também ir de encontro àquilo que é a minha cidadania ativa e, sempre que possível, participar. Bom, eu não vou. Esta imagem, não sei se é coincidente com aquela. Acho que não será bem coincidente com o que já foi mostrado antes, portanto, eu acho que a anterior prevalece sobre esta, está bem? Este é um trabalho do Banco Central que fez um levantamento sobre a literacia financeira global dos Estados na zona euro, pronto, onde nós, infelizmente, também não ficamos muito bem na fotografia, acho que já percebemos. Acho que o gráfico que foi mostrado anteriormente é mais esclarecedor e acho que nos posiciona de uma forma mais rigorosa. Para pensarmos um bocadinho lá atrás, voltando um bocadinho atrás na história, só para fazermos a ponte, a literacia orçamental e a participação cidadão, a participação do cidadão na vida pública e na gestão dos dinheiros públicos não é uma realidade atual. Nós temos a referência mais próxima àquilo que tem a ver com o parlamentarismo e a contribuição pública para a gestão dos dinheiros públicos remonta à Revolução Francesa. E em Portugal à Constituição do século XIX, em que a Constituição dessa altura previa inclusivamente um artigo específico sobre a forma como devia haver uma contribuição pública na aprovação daquilo que é as receitas do país e a forma como a usava. Mas, no fundo, a linha histórica que aqui o denominador comum desta tendência é, naturalmente, uma progressiva transferência do poder, na altura, antes da República, do monarca, para aquilo que seriam assembleias parlamentares. E um progressivo aumento da participação dos cidadãos. Isto é uma referência, mas há referências muito anteriores a esta, muito mais antigas, mas achámos que era importante também trazer, só para termos aqui uma ponte. E os dois princípios que balizam a intervenção no Estado em termos de orçamento moderno é, de facto, o facto de ter que haver uma autorização para a despesa que o Estado vai realizar e ter que haver uma autorização para a cobrança que o Estado vai cobrar. E isto é realizado hoje em dia através da Assembleia da República. A literacia, obviamente, está aqui, como eu disse há pouco, claramente relacionada com o exercício da cidadania e com a participação. E, portanto, neste ponto, claramente, enquanto a cidadania, obviamente, está constitucionalmente contemplada, prevê que há um conjunto de direitos e de obrigações que os cidadãos podem exercer, já a participação está naturalmente vertida também na Constituição e diz que todos têm direito a participar nos assuntos públicos e a ser esclarecidos sobre os atos que o Estado e que as entidades públicas praticam. Isto implica, por sua vez, que o mesmo direito, um direito constitucional, tenha a contraparte no respeito de uma obrigação por parte do Estado, por parte da administração. E então a administração pública, diz o Código de Procedimento Administrativo, que deve assegurar a participação dos particulares, sobretudo naquilo que tem a ver com as decisões que lhe digam diretamente respeito, garantindo a sua audiência.
E, por outro lado, diz também que deve promover que esse acesso ou essa participação seja feita através de meios eletrónicos, que é, no fundo, aquilo que, de uma forma geral, todos nós já vamos realizar. Mas, pronto, aqui a ideia é, claramente, o exercício da cidadania é um exercício que cabe a cada um de nós, não é? Exercê-lo. Temos direitos, temos obrigações e, portanto, temos de estar conscientes deles. Tem que haver, de facto, a possibilidade desse direito ser exercido e a administração tem que nos permitir esse exercício. E a literacia, de facto, para que esse exercício possa ser concretizado, é um fator essencial. Não vale a pena eu estar a conversar com alguém que não sabe sequer o que é o Orçamento de Estado ou que a única coisa que sabe é a tal tabela de retenção na fonte. Portanto, eu estar a falar que você já pensou se concorda com as orientações atuais de investir mais numa determinada área ou noutra, a pessoa provavelmente nem sequer tem opinião sobre o assunto porque provavelmente nunca pensou nisso. Se calhar, como cidadão informado, é curioso, acompanha as discussões públicas, até se dá o trabalho de ouvir o canal Parlamento, o que eu duvido, dado de facto o número de horas que a discussão do Orçamento do Estado leva, de facto é um exercício de paciência conseguir ouvir toda aquela discussão, não é? Mas é um exercício importante. E é esse que é o ponto que infelizmente sucede. E, portanto, para isso é preciso a tal literacia, como também já aqui foi bastante referenciado. É importante que a pessoa seja capaz, como dizia antes, de perceber, compreender e alcançar no que é que isto me afeta. E, portanto, nem toda a gente, e isso também foi um ponto que já foi aqui exposto, nem todas as pessoas percepcionam a realidade da mesma forma, não é? E, portanto, houve um estudo curioso que nós encontramos, ali com a ajuda do colega Sérgio, que me ajudou a fazer aqui algumas pesquisas, que tem a ver com o facto de a literacia depender de vários fatores, não é? Aliás, eu percebi que no Plano Nacional está precisamente direcionado dessa forma e pareceu-me muito bem estruturado. Portanto, tem a ver com o rendimento das pessoas, terá a ver com o nível de escolaridade, obviamente, se tem ou não tem informação específica financeira, provavelmente se é uma pessoa desempregada, pouco lhe interessará o que é que está a ser debatido na Assembleia da República e as suas motivações, não é? Qual é a minha motivação para me interessar sobre estas matérias, não é? Se eu sou um cidadão comum, será mais difícil, nós cá temos de fazer um trabalho mais profundo de ir de encontro às pessoas. Se eu for um servidor público, como se dizia antigamente, um funcionário público, depende das minhas funções, se calhar nem todos os funcionários públicos verão estas matérias da mesma forma, não é? Não vêm, de certeza. E se eu for um dirigente público, eu provavelmente aí já estou mais atento, não é? Porque tenho responsabilidades. Portanto, naturalmente que as coisas variam e portanto, um bocadinho do lado direito o que está ali em termos de destinatários possíveis. Sendo que, obviamente, nós temos aqui, e o Plano Nacional de Formação Financeira tem um público-alvo, parece muito particular em relação ao cidadão, depois com diferentes níveis etários. Parece-me que, no âmbito da administração pública, de facto, não só o cidadão, mas também os restantes agentes que nele atuam. Porque provavelmente haverá dirigentes que, nas suas decisões do dia-a-dia, não conhecendo em detalhe, o que é natural, alguma terminologia ou alguns processos financeiros, também tomem decisões que depois, mais tarde, porventura, se tornem, inclusive, mais complicadas de concretizar. Não é? Nós sabemos, eu próprio devo confessar, apesar de ser diretor-geral do Orçamento e ter a meu cargo a gestão financeira da minha instituição, conheço os mecanismos do Orçamento de Estado, conheço todo aquele processual, mas devo dizer que em relação à componente da contratação pública, eu também tenho algumas dificuldades, como é óbvio. Não é? É preciso que alguém me explique, afinal, o que é que estamos a fazer e se podemos fazer. Não é? E, portanto, é importante esta questão. E, portanto, em relação àquilo que é o servidor público, portanto, é importante, de uma forma geral, as pessoas compreenderem que há outras condicionantes que não são apenas o Código de Procedimento Administrativo e outros regulamentos que, obviamente, se apliquem de forma individual. Em relação ao cidadão, nós temos feito algum trabalho já não consigo agora recuperar o ano em que nós iniciámos, mas 2014, talvez, 13. O primeiro não vou aqui mostrar, mas depois eu acho que ficará disponível esta apresentação, poderão navegar também. Portanto, o primeiro foi uma iniciativa que nós tivemos precisamente no sentido da aproximação às pessoas,
que é perceber conhecer o processo de elaboração do orçamento. Portanto, no fundo, explicarmos um bocadinho de uma forma mais visual o que é o Orçamento de Estado e de que forma é que ele se desenvolve, não é? Tem aqui alguns recursos visuais, tentámos ser um bocadinho mais apelativos, não é? Estes recursos, para a nossa satisfação, felizmente, acabam por vir a ser requisitados por alguns colegas para que pudessem também dar formação interna nas suas entidades, para que pudessem ser utilizados nas universidades, e isso, pelo menos, já valeu a pena o investimento, digamos assim. Temos depois, deste lado direito, antes de passar pelo Orçamento de Cidadão, também um conjunto de ferramentas relacionadas com o conhecer. Nós designámos este conjunto de ferramentas o conhecer, em que basicamente aqui já tem a ver mais com um interesse um bocadinho mais profundo, perceber afinal quanto é que é a receita do Estado, quanto é que é o saldo, quanto é que é a dívida, não é? O saldo global. Já pode fazer aqui mais algumas pesquisas, se é só para o Estado Central, se é para as administrações públicas completas. Pode selecionar o ano, pronto, já um bocadinho mais avançado, não é? Quer seja para o Orçamento de Estado, quer seja depois para os níveis de execução orçamental que acontecem ao longo do ano. Pronto, e portanto temos 3 ferramentas, que é o conhecer o orçamento, conhecer a execução e conhecer a Conta Geral do Estado. Em relação à Conta Geral do Estado, também tínhamos, descontinuou-se, vamos tentar recuperar a Conta do Cidadão, porque achamos que faz de facto todo o sentido. Em relação ao Orçamento do Cidadão, que é o correspondente, este exercício já tinha sido realizado em anos anteriores, em parceria, creio eu, se não estou enganado, com o IPP, que é o Institute of Public Policies, e já foi descontinuado durante algum tempo e, felizmente, agora em 2023, já só no Ministério das Finanças ele foi retomado. Independentemente de... e, portanto, tem aqui vários recursos, tem vários, no fundo, procura, mais uma vez, de forma simples, trazer as pessoas para esta realidade e explicar-lhes um bocadinho, de uma forma mais acessível, aquilo que é um bocadinho do Orçamento de Estado, aquilo que é alguns conceitos básicos, não é? E depois o Governo, depois, naturalmente, também entendeu incluir aqui algumas das suas... clarificar algumas das suas opções políticas e, portanto, acaba por estar indexado, obviamente, ao Orçamento de 2023. Nós, a partir do momento em que, em 2020-21, a AMA iniciou o projeto na altura começou por se chamar Portal da Transparência e transformou-se em Portal mais Transparência, obviamente que, já tendo nós este historial, não nos foi muito complicado aderir, acabámos por participar, foi uma experiência também bastante interessante, também desafiante, não é? Porque a AMA depois tem os referenciais de nomenclaturas e nós precisamos nos adaptar àquilo que é também aquilo que é mais acessível às pessoas. E, curiosamente, o exercício que foi feito neste trabalho foi, eu estou aqui a tentar encontrar, que é o exercício de equiparar o orçamento do Estado ao orçamento de lá de casa. Okay. Exatamente, o orçamento de lá de casa. Ou seja, porque nós, na realidade, e isto acho que é uma ponte muito, muito interessante e creio que facilita muito, mesmo aqui depois o diálogo com o Plano Nacional de Formação Financeira, que eu acho que devíamos aprofundar. O orçamento do Estado não é assim tão diferente do que o orçamento lá de casa. Obviamente que os números não são comparáveis, não é? A dimensão não é comparável, os instrumentos são um bocadinho diferentes, têm outro nível de gestão, outro nível de escrutínio e outro nível de complexidade, mas nos seus conceitos básicos eles são os mesmos. Portanto, temos as receitas, não é? Neste caso a família é o ordenado, temos as despesas, que são as contas que temos que pagar todos os meses, e temos as poupanças, não é? Se tivermos uma poupança, temos um excedente. Se não tivermos poupança, se precisarmos de dinheiro, temos que ir ao banco e endividar-nos, que é o endividamento. Portanto, temos um déficit para financiar, não é? E, portanto, estes conceitos não são, de facto, assim tão diferentes. E acho que isto é uma ponte que pode, de facto, ajudar as pessoas a compreender um bocadinho melhor, afinal, que coisa é aquela que discutem lá durante 2 meses na Assembleia, umas pessoas que não se percebem muito bem o que é que dizem, não é? E isso também tem que ser, de facto, desmistificado.
E depois tem, da mesma forma como as nossas ferramentas do conhecer, tem depois aqui uma componente em que permite às pessoas compreender um pouco mais os números, curiosidades históricas também, a Constituição, algumas definições, o que é que contém, pronto, os classificadores. Pronto, é um recurso que nos parece que da parceria com a AMA resultou bem e também foi muito interessante para nós. Associado a este recurso temos naturalmente o Dados.gov, que eu aqui não vou abrir, mas que basicamente tem a ver com a disponibilização dos dados abertos, não é? Dos dados que a DGO gere para poderem ser acessíveis de uma forma geral. Pronto, e é isto em relação ao cidadão, é isto que nós, em termos de Direção-Geral do Orçamento e Ministério das Finanças, temos de trabalhar. Também queríamos referir aqui, obviamente, porque achamos que é importante e é relevante, o trabalho que a própria Assembleia da República tem feito, e tem um vídeo bastante interessante, que é este primeiro vídeo, que também podem depois, eu não vou abrir, mas naturalmente poderão ver e consultar, onde explica um bocadinho o que é o Orçamento de Estado. Eu não trouxe para aqui, mas é um bocadinho um vídeo que eu achei, que também já encontramos numa versão francesa, os franceses também têm uma coisa parecida, e de facto esta forma de comunicar, que vai mais de encontro àquilo que são até as plataformas de comunicação dos dias de hoje, acabam por ser mais apelativa, não é? mais fácil. Até, aliás, como o vídeo que há pouco a colega mostrou sobre o Plano Nacional de Formação Financeira, no fundo é de facto a forma que hoje em dia as pessoas mais facilmente aderem a este tipo de matérias, do que propriamente estar a ler documentos extensos. Hoje em dia todos nós temos muita informação, não é? Falamos da era da informação, tal dificuldade em usar a informação e filtrá-la e digeri-la, e portanto com todo o recurso que nos facilita essa gestão, acho que é bem sucedido, e neste caso concreto acho que a da Assembleia também foi bem sucedida. Outra iniciativa que achámos interessante, na qual também pediram a nossa colaboração, foi a iniciativa que a Autoridade Tributária teve de, quando nós submetemos, eu por acaso não tenho a certeza se isso ainda existe neste momento, não me lembro, mas a partir de 2019, quando nós submetemos a nossa declaração de rendimentos, pronto, acharam simpático que ficasse depois visível no ecrã para onde é que vão os nossos impostos. Então, nós fornecemos os dados, obviamente, e eles fizeram esta imagem, onde depois... isto, por acaso, é uma notícia que na altura saiu sobre a matéria, mas pronto, acho que se vê um bocadinho... Não, por acaso não se vê melhor. Onde depois dizem qual é que é a percentagem de aplicação dos recursos públicos. Pronto, obviamente, aqui ressaltam, aqui em baixo, estas duas barras, não é? É que tem a ver com a saúde e as prestações sociais, não é? Pronto, mas é mais uma aproximação que também de facto interessante, porque de facto o cidadão que está a contribuir, lá está, voltamos à tal questão, o cidadão que está a contribuir pode e deve interrogar-se, afinal, eu estou a pagar impostos para o quê, não é? E de facto esta visualização é interessante. Por outro lado, indo já agora, não para aquilo que é a divulgação de informação apenas, mas então para o tal exercício de cidadania ativa, que então diríamos que é, de facto, o outro extremo da reta, não é? Se de um lado dos extremos podemos ter aquilo que é o cidadão que não tem acesso à informação, que não tem forma de compreender o que lhe é posto, o que lhe é divulgado. Do outro lado do oposto temos os mecanismos de participação, não é? Em que o cidadão é confrontado com a possibilidade de facto, de influenciar e de ser consultado sobre as decisões que a administração toma em relação à utilização dos dinheiros que são, para todos os efeitos, de todos, não é? E nesse caso concreto, nós temos o exemplo do Orçamento Participativo de Portugal, que creio que já irá na segunda, que será a segunda edição. Já teve uma edição anterior, segunda ou terceira. Pronto, em que, de facto, é disponibilizada uma verba, inscrita uma verba no Orçamento de Estado. Neste ano, de 2023, já é mais de... São quase 2 milhões de euros. Aliás, 1.000 euros, não é? 1 milhão e tal. Portanto, o que acontece? Há uma verba que é disponibilizada no Orçamento de Estado. Portanto, esta verba está à ordem, creio eu, que não sei que entidade, mas na altura era da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, e que depois havia um processo de candidaturas em que há projetos que se podem candidatar
para serem feitos, serão objeto de financiamento por parte desta verba. Este mecanismo, este é um dos mecanismos. Outro mecanismo pode naturalmente também ser um mecanismo através do qual a administração consulta, portanto, não é propriamente a atribuição de uma verba para determinados fins, mas através da qual a administração consulta o cidadão sobre a forma mais adequada como as verbas devem ser usadas. Eu tenho um orçamento municipal, por exemplo, o município é o que faz mais sentido, as freguesias é um pouco mais pequeno, mas eu quero desenvolver, entre desenvolver espaços verdes ou fazer mais parques de estacionamento, eu posso consultar as pessoas que vivem no meu município, se eu for um Presidente de Câmara, sobre, afinal, qual é que é a necessidade que é mais premente. Eu posso achar que é preciso mais parques de estacionamento, mas, se calhar, as pessoas acham de outra forma, não é? E já houve aliás, um webinar que foi também organizado pelo INA, que eu tive a oportunidade também de assistir, que tem a ver precisamente com a rede de autarquias participativas, onde se dizia precisamente isso. Que é aquilo que eu acho não é necessariamente aquilo que o cidadão ou que o meu município precisa. E, portanto, é bom. De facto, faz todo o sentido ouvirmos essa participação. Passando um pouco mais para aquilo que é, então, a parte um pouco mais técnica, não é? Mais orçamental. Aquilo que, de facto, já a nossa anterior lei do enquadramento orçamental, porque, obviamente que a atuação da administração pública se regula sempre pela legalidade, por aquilo que a lei determina, já previa, de facto, naquilo que diz respeito ao Orçamento de Estado, a divulgação de elementos informativos genericamente ao público em geral. A nova lei do enquadramento, embora esse conceito, obviamente, o conceito de publicidade esteja muito associado, ao conceito de disponibilização, não é? Portanto, eu divulgo um conjunto de elementos. Portanto, eu estou a cumprir aquilo que a lei me determina. O que não quer dizer necessariamente que as pessoas, não é, se interessem por aquilo que eu estou a divulgar ou sequer que a compreendam. Voltamos à tal questão da literacia. E, portanto, a informação, diz a nova lei do enquadramento orçamental, que deve ser fiável, completa, atualizada, compreensível, e acho que este é o termo-chave no meio de toda esta norma, não é? Compreensível e comparável internacionalmente. Pronto, porque a partir do momento em que, obviamente, hoje em dia, como cidadãos, nós somos pessoas que percebemos e gostamos de perceber como é que nós nos comparamos, ou como é que eu tomo as minhas opções, até pessoais, tem que ser comparáveis internacionalmente. Diz depois, aproveitando aqui uma noção que eu acho que estava muito bem feita do Conselho de Finanças Públicas, de facto, e baseando-se na OCDE, vai um pouco mais longe e diz que o acesso deve ser imediato, deve ser tempestivo e, novamente, deve ser informação digna, abrangente e compreensível. Não é? Para quê? Para permita, e aqui é a parte que para mim, no fundo, é de facto o mais importante, ao eleitorado e aos mercados, portanto, aqui estamos a falar um pouco na perspectiva do Estado, obviamente, mas eu acho que isto é facilmente alargável aos outros utilizadores, avaliar a posição do Estado, os verdadeiros custos e os benefícios daquilo que o Governo faz. Portanto, voltamos ao tal conceito que tínhamos falado antes. Portanto, eu tenho que perceber, afinal, no que é que me afeta esta informação, ou o que é que esta informação significa, o que é que estes números querem dizer, não é? E só assim, porque só assim é que, de facto, nós poderemos falar de transparência. Não é? E há aqui referenciais internacionais que falam sobre isso. Não basta divulgar. É preciso que aquilo que eu divulgo seja compreensível. E, portanto, nós todos podemos dizer, a DGO tem o portal, está no portal do cidadão, a DGO tem vários portais de acesso ao cidadão. Sim, e a questão é, aquilo é compreensível? E depois podemos chegar a outra questão, é até que ponto é que eu estou a ser suficientemente ativo para que as pessoas de facto venham ver. Não basta colocar no portal, não é? Pronto, isso é uma matéria ao qual nós somos muito sensíveis, mas de facto ainda também reconhecemos que há muito a fazer. E como é que nós, não basta nos dias de hoje, e nós já aqui confessámos vários de nós que se não fosse aqui a sessão de hoje, provavelmente não teríamos visto ver o portal, com o mesmo portal do plano, com a mesma atenção, não é? Portanto, esta iniciativa já valeu isso. O portal já teve uns quantos acessos, não é? E, portanto, é isso.
como é que nós chegamos às pessoas e dizendo, olha, venha ver, olha que isto interessa-lhe. Não é? Pronto. Essa é a parte importante. Só assim é que poderá haver transparência. Só assim é que poderá haver também responsabilização. Porque, para todos os efeitos, o Estado, ou os serviços da administração pública, atuam em nome do Estado. Atuam no interesse público, não é? Portanto, nós, passando aqui um pouco mais, em termos de instrumentos, aquilo que é os principais instrumentos do ciclo orçamental, os tais instrumentos que são considerados como os elementos de transparência, não é? De uma forma geral, temos o chamado Programa de Estabilidade, é o Orçamento de Estado, é o nosso documento onde se publica a execução orçamental mensal e depois a Conta Geral do Estado. Esses são os principais documentos do ciclo orçamental. Pronto, em termos de transparência ainda, nós temos, esta tabela não se vê, peço desculpa, mas no fundo é só para nós termos um bocadinho a noção, mas dá para ver, pelo menos uma coisa dá para perceber. E isto é só aquilo que nós, Direção-Geral do Orçamento, publicamos. Okay? E, portanto, dá para perceber a quantidade de informação que é disponibilizada. Muita dela mensal, outra trimestral, outra anual, enfim, a quantidade de informação é bastante significativa. Ou seja, não é de facto por falta de informação que não existe transparência, não é? Há de facto um grande conjunto de informação. Pronto, e portanto, como é que os mecanismos de responsabilização funcionam, não é? Funcionam dentro daquilo que é o processo orçamental e daquilo que são, lá está, o tal conhecimento, estamos a falar do conhecimento do processo orçamental, do ciclo orçamental, das suas relações, dos intervenientes, não é? Como é que funciona? Funciona através de um conjunto de mecanismos, um conjunto de documentos formais, através do qual o Governo se vincula e presta contas ao país. Sendo que o país é o cidadão, a Assembleia da República e o Tribunal de Contas e neste momento também o Conselho de Finanças Públicas enquanto entidade de avaliação da perspectiva económica. Portanto, existem vários documentos, por exemplo, o Programa de Estabilidade, através do qual o Governo comunica com a Assembleia da República e com a Comissão Europeia, porque o Programa de Estabilidade é um instrumento que tem a ver com o facto de nós pertencemos à União Europeia e à área do euro. Portanto, há a política de coordenação na área do euro, portanto, todos os anos é revisto, tem uma perspectiva plurianual de 4 anos, é o Orçamento de Estado, as contas de execução que são publicadas mensalmente. Nesse aspecto, temos uma ajuda que acho que temos que dizer que é boa, porque ultimamente não tenho visto, mas durante quase todos os meses aparece uma notícia no telejornal a dizer que foi divulgadas as contas de execução orçamental mensal e o déficit vai em tantos. Pronto, acho que isso todos nós já vimos, não é? Pronto, essa acho que é a melhor publicidade que temos, de facto, é esta publicação mensal, e que permite o quê? Permite, de facto, a todos os intervenientes, de uma forma geral, não é? Irem acompanhando. Não é? O Governo disse que o déficit deste ano ia ser 2,8, ou no próximo ano acho que vai ser 0,9, não é? Nós temos que ir acompanhando, de facto é um interesse global, ao longo dos meses ir percebendo, ok, em que ponto é que nós estamos, o que é que isto me está a afetar, porque é que o Governo agora também, porque é que foi possível dar um apoio financeiro por causa das questões da inflação no final do ano. Não é? Porque se calhar também temos um andamento da execução orçamental que está a correr de forma mais favorável, não é? Porque é que não foi possível? Porque isto, pelos vistos, está complicado e nós não estamos endividados e, não é? Portanto, é possível, portanto, no fundo, da mesma maneira como eu penso num orçamento familiar, não é? É pensar no orçamento do Estado dessa forma. Temos a Conta Geral do Estado, que é objeto de escrutínio pelo Tribunal de Contas e pelo público em geral, onde o próprio Tribunal de Contas elabora de facto um relatório bastante extenso apreciando a Conta Geral do Estado, e temos os reportes das contas nacionais que são feitas não pelo Ministério, mas pelo INE à Comissão Europeia. Em termos de entidades públicas também têm mecanismos de responsabilização, têm os seus orçamentos anuais, os seus planos de atividades, têm a execução que vão fazendo durante o ano, ou seja, como é que cobram a sua receita, como é que desfazem a sua despesa. Prestam contas anualmente ao Tribunal de Contas e ao Ministério das Finanças. E temos ainda os mecanismos de auditoria por parte quer da Inspeção-Geral de Finanças, esta num ponto de vista de controle interno, dentro da administração pública,
e do Tribunal de Contas, que exerce, então, auditorias de controle externo e jurisdicionais, ou seja, em que há a possibilidade, inclusivamente, de aplicar penas e sanções a eventuais ilegalidades. E depois temos também níveis intermédios de prestação de contas, por exemplo, os responsáveis por um determinado ministério, um determinado programa orçamental, poderem estabelecer os seus objetivos orçamentais, os seus objetivos em termos de concretização de políticas públicas, afetando os recursos, definindo indicadores e depois prestando contas sobre a forma como esses recursos foram utilizados e qual foi o impacto que esses recursos tiveram. Pronto, e aqui falamos de um conceito que já é bastante conhecido, que é os programas orçamentais, a orçamentação por programas, que de facto não é nova, também não é nova no nosso país, tem levado algum tempo a concretizar, é certo, mas que basicamente, pronto, que agora estamos já há 2 anos com um piloto da economia do mar, mas que, apesar de ser só uma linha que ali está, é um mecanismo, de facto, da maior relevância em termos daquilo que é a gestão da atividade da administração pública e dos seus recursos financeiros, porque associa a atividade aos recursos e aos impactos que essa utilização depois vai ter nas pessoas e nas organizações. Sendo que depois há, então, uma prestação de contas sobre isso. Há, obviamente, também um conjunto grande de entidades que produzem informação. Eu não sei se vocês tinham ideia, mas em relação à informação económica ou financeira só da área pública, nós temos este conjunto todo. O Tribunal de Contas, o Conselho de Finanças Públicas, a Inspeção Geral de Finanças com os seus relatórios, o GPA com os instrumentos de planeamento económico e macroeconómico, a DGO com aqueles instrumentos que eu já referi há pouco, as próprias entidades, o INE, o Banco de Portugal, portanto, ou seja, a informação de facto não falta. Portanto, o que nós temos que pensar aqui é o que é que falta, não é? Acho que é um pouco isso que também nos motiva a vir aqui hoje. Referências internacionais. Faltam mais ou menos 5 minutos também. Falta. Obrigado. Pronto, referências internacionais também não faltam, acho que já foram aqui faladas. Elas também existem para a área do orçamento e das finanças públicas, ok? E, portanto, elas estão aqui referidas. Trouxe só aqui uma do FMI, porque acho que de facto é demonstrativo daquilo que temos falado. Portanto, a clareza dos papéis e das responsabilidades. O que é o processo orçamental ser aberto? Não é? A disponibilização da informação pública, não é? E a forma como as pessoas podem, de facto, participar. E a garantia da integridade de tudo aquilo que é divulgado. Tudo isto está disponível, deixei aqui os links também. Poderão, caso tenham interesse nestas matérias, consultar. Eu se calhar vou terminar rapidamente, vou passar aqui a parte dos conceitos, porque acho que isso era matéria de facto para nós aprofundarmos. Há uma iniciativa que é o International Budget Partnership, que é um conjunto de instituições, muitas delas sem fins lucrativos ou instituições de ensino superior, que se associaram para fazer uma avaliação do grau de transparência dos orçamentos nacionais. Portanto, fazem um inquérito, normalmente o inquérito era anual, creio que agora o último já não passaram 2 anos, e portanto avalia os países em diversos critérios. Um dos critérios é a participação pública, e Portugal aqui está ali nos 40-50, não é? Pronto, é esta a posição atual, sendo que, de acordo com a graduação de cores, a participação ainda é pouca. Depois temos, em termos de controle e responsabilização, aqui estamos bastante melhor, parece-me a mim, já estamos um pouco mais acima, já estamos aqui nos 20 e tais, em que já é adequada. E depois, se falarmos em transparência, voltamos a descer um bocadinho, que a informação disponível é limitada. Eu aqui tenho muitas reservas, porque nós já participamos várias vezes nestes inquéritos. Normalmente quem responde ao inquérito é novamente o IPP, Institute of Public Policies. Nós contribuímos para algumas respostas, porque depois acho que interagimos para tentar afinar a resposta, até que ponto é que estava correto ou não. Por exemplo, esta organização acaba por pontuar, porque depois há critérios, não é? Há determinados critérios. Basta, num ano, não ter havido orçamento do cidadão para Portugal cair logo ali uns quantos pontos abaixo. Basta isso. Basta não haver uma nota explicativa no relatório do Orçamento de Estado, cai mais uns pontos. Pronto, às vezes são pequenas coisas e, portanto, não é fácil estas coisas. Portanto, isto é um grau, é uma referência, obviamente, mas que nem sempre, por vezes, é fácil de alcançar. Eu vou só finalizar com mais 2 slides. O primeiro é, de facto, o ciclo da transparência e da literacia. Ou seja, da parte de cima nós temos o governo que publica informação,
que procura simplificar e que divulga. Mas do lado de baixo, nós também temos de ter claramente os cidadãos, os seus representantes, que têm que compreender, que têm que discutir e que têm que participar ativamente. Pronto. E, portanto, a questão que se coloca no meio disto tudo é, de facto, como é que nós alcançamos a ligação entre estes dois ciclos. Isto foi tirado de um trabalho, de uma tese de mestrado, creio eu, do ISCAL. Pronto, isso. E, de facto, é aqui que reside, no fundo, nesta linha, reside depois, então, como é que nós eliminamos esta linha, não é? Como é que nós atraímos as pessoas, vamos até às pessoas. E acho que é aí que nós temos, de facto, que agir. Só para finalizar, há aqui um ponto que tem a ver com a Direção-Geral, portanto, só para as nossas atribuições, basicamente, têm a ver um pouco com este ciclo, só para passar rapidamente em revista, e terminava. Portanto, nós participamos basicamente em todo o ciclo. Naturalmente que há aqui atribuições que são mais de outras entidades do Ministério das Finanças, mas na qual nós participamos sempre. Portanto, o semestre europeu, que é o tal mecanismo de coordenação das políticas orçamentais nos países da zona do euro, estabelece os planos de estabilidade, portanto, médio prazo, 4 anos, que por sua vez se vertem no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, obviamente, que inclui as opções sociais e económicas do Governo e também aquilo que vem da economia, não é? O contexto macroeconómico influencia o orçamento, assim como o próprio Orçamento Europeu. Portugal recebe verbas da Comissão Europeia a título de financiamento e nós também participamos, por outro lado, para o Orçamento Europeu. O Orçamento de Estado é realizado e nós depois, obviamente, fazemos todo o processo de acompanhamento, acompanhando todos os processos de gestão do orçamento e executamos também o tal orçamento de contribuição para a União Europeia. E, finalmente, prestamos contas através da elaboração da Conta Geral de Estado. Tudo isto implica que a DGO tenha que gerir um conjunto significativo de sistemas de informação, produzir várias normas e apoiar o Governo na produção de normas, designadamente da própria Lei do Enquadramento, da Lei do Orçamento de Estado, dos decretos de leis de execução orçamental, emitir circulares, emitir pareceres quando as entidades nos pedem, vêm pedir ao Ministério das Finanças um reforço orçamental. Quando careça de decisão do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, tem que levar um parecer da DGO. Portanto, nós temos que é uma atividade bastante intensa, que eu não sei se muitas pessoas têm noção. Nós funcionamos quase como, já alguém comparou, quase como um gabinete de advogados, porque de facto a quantidade são às centenas, se não milhares de pedidos que entram todos os anos dos serviços, e nós temos de ter uma máquina a funcionar dessa forma. Elaboramos relatórios, quer para o público, quer para o Governo, quer para a Assembleia da República, e divulgamos a informação, que aliás já referi há pouco. Pronto, e da minha parte, muito obrigado pela vossa atenção, obrigado pelo vosso interesse, mais uma vez. Boa tarde e, primeiro, muito obrigado à professora Luísa Neto pelo convite ao Conselho das Finanças Públicas para participar aqui nesta sessão. O Conselho das Finanças Públicas comemorou o ano passado o seu 10º aniversário, que já começa a ser uma entidade conhecida em Portugal, e entre as suas funções, e uma das razões que levou para a sua criação, foi efetivamente a promoção da transparência orçamental. E, aliás, foi com muito gosto que vi que na apresentação do Sr. Diretor-Geral do Orçamento ele fez referência a um dos instrumentos que são dos mais utilizados ou do nosso site, que é o glossário. E que realmente ele, de acordo com a informação que temos, é um daqueles instrumentos que é mais utilizado. Porquê? Porque realmente as finanças públicas acabam por ser um assunto difícil. Utiliza um conjunto de conceitos que nem sempre as pessoas estão familiarizadas e nós entendemos que era útil termos uma pequena definição desses principais conceitos e que vamos procurar manter, portanto, isso sempre atualizado. E, portanto, essa é uma questão fundamental. Outra questão também relativamente à promoção da transparência e que nós procuramos é, como sabemos que estamos sempre a lidar com assuntos que não são propriamente fáceis, nós temos sempre aqui um grande problema em termos de comunicação. Ou seja, não é fácil fazer uma comunicação nestas matérias, porque há aqui, como já foi aqui dito, aqui numa intervenção, há sempre
uma dificuldade que é entre ajustar a linguagem de forma a ser perceptível, mas simultaneamente não perder o rigor técnico. Isso é um equilíbrio que é muito difícil de ser feito. Relativamente, portanto, à apresentação em concreto, e respondendo aqui ao pedido do INA, portanto, eu vou falar sobre uma questão muito em particular do nosso mandato, que tem a ver com o realismo macroeconómico e a forma como ele é relevante para garantir depois a sustentabilidade financeira do Estado. Portanto, aí é um tema mais específico e vou procurar, portanto, cumprir dentro do tempo. E começava por... Ele precisa de um ligeiro enquadramento teórico, se me permitem, para nós percebermos como é que chegamos às previsões macroeconómicas e depois ligamos isto com a questão da sustentabilidade orçamental. E, em geral, o ponto de partida é algo que se calhar já todos ouvimos falar, ou seja, que é o chamado enviesamento deficitário, ou seja, por várias razões, há muito que a literatura económica já identificou que há nas economias avançadas uma tendência para a acumulação de dívida pública, mesmo fora das situações onde ela no passado existia, que é durante guerras, portanto em tempos de paz, e portanto que ficou conhecido, portanto, por déficit. Portanto, esta acumulação, portanto, aí de dívida em tempos de paz, estava a dizer. Há várias razões. Uma é conhecida, a gestão de ciclo político, por vezes leva a essa questão, mas há outras, algumas daquelas das quais acabamos de falar aqui. Uma delas é a assimetria de informação. Ou seja, o benefício de uma despesa pública é, a regra geral, evidente. Eu consigo ver os benefícios que vêm de gastar dinheiro em saúde ou em educação. Já pode ser mais difícil reconhecer que é necessário financiar essa mesma despesa. E, portanto, pode ser possível para um dado agente político aumentar a despesa, mas depois, como o aumento da tributação leva a custos, isso, portanto, não ser feito no imediato. E, portanto, quando isso acontece, como é evidente, e até porque há aqui um outro fator, é que se eu adiar isto para o futuro, se eu não fizer logo imediatamente a tributação, estou a emitir dívida. Dívida terá que ser paga ao longo do tempo, nomeadamente pelas gerações futuras que ainda não têm direito a voto. E, portanto, realmente, isto é uma das razões que leva para termos bastante cuidado com esta questão, porque isto acaba por comprometer o bem-estar das próprias gerações futuras quando há uma acumulação excessiva de dívida. A falta de transparência orçamental amplia estes efeitos, porque se não tivermos ninguém, portanto, a analisar o orçamento, a comunicar de uma forma que seja minimamente compreensível o que é que está a passar em termos das contas, do Estado, como é evidente, estes mecanismos podem se intensificar, o que leva, portanto, a esse tipo de problemas. E, portanto, é realmente importante garantir que seja sempre, em todas as circunstâncias, preservado a sustentabilidade orçamental, que podemos, de uma forma muito lata, definir como a capacidade do Estado fazer face às suas responsabilidades perante os credores, aqueles que lhe emprestam recursos financeiros, as gerações presentes, mas também as gerações futuras, ou seja, não estarmos a comprometer a provisão de serviços públicos no futuro para os conseguirmos, portanto, fornecer no presente. E, portanto, depois nós entramos ao nível, se nós olharmos para a literatura económica, temos ali vários graus de complexidade sobre como é que se testa a sustentabilidade orçamental, que eu não vou aqui estar a referir, vou só referir um pouco qual é a abordagem que, em geral, se tem relativamente, em termos práticos, relativamente à questão de sustentabilidade. E, muitas vezes, aquilo que nós olhamos é para a trajetória do peso da dívida pública no produto, aquilo que nós designamos por rácio da dívida. E também alguns indicadores de risco. Os mais conhecidos são esses três que saí da Comissão Europeia. Temos também um instrumento que é cada vez mais utilizado, que são chamados exercícios de análise da sustentabilidade da dívida, mais conhecidos pelo acrónimo em inglês, DSA, Debt Sustainability Analysis, em que basicamente o que se faz é uma projeção de como é que vai ser a evolução da dívida pública nos próximos 10 a 15 anos, com base num conjunto, claro, de hipóteses relativamente à evolução, seja do saldo orçamental, seja das taxas de juros ou do crescimento do produto.
E o objetivo aí é ver se, com as políticas atuais que temos em vigor, se a dívida se mantém numa trajetória estável ou descendente, ou se, pelo contrário, ela começa a explodir. Isso aí é um mau resultado e, portanto, em consequência, leva, portanto, a uma situação de insustentabilidade. Temos também, a este nível, o funcionamento das próprias agências de notação de risco, que fazem o rating da dívida soberana e que, pronto, fazem essa classificação e conseguem, portanto, verificar e informar os mercados financeiros relativamente ao grau de risco que determinado investidor está a correr quando investe no título de dívida soberana que é emitido por determinado país. E é evidente, e acho que para nós, portugueses em particular, que já tivemos nos anos mais recentes 3 digamos, programas que podemos chamar de resgate ou de apoio financeiro externo, acho que é evidente que a insustentabilidade tem custos muito elevados e, portanto, devemos pugnar para que ela nunca se materialize. Uma imediata é a perda de acesso a financiamento, ou seja, se um Estado não tem capacidade de fazer face aos seus compromissos financeiros perante a dívida pública, ninguém lhe empresta e, portanto, se havia um déficit orçamental muito grande que levava a grandes necessidades de financiamento, não tendo acesso a esse financiamento, ele vai ter que imediatamente o corrigir. Um outro é que ele vai ter muita dificuldade em satisfazer também os próprios compromissos perante os cidadãos. E, portanto, isto leva, portanto, a que tente cortar depois rapidamente na sua despesa pública, na provisão de bens e serviços públicos e também aumentar, como nós também já experimentámos, portanto, aumentar o grau de tributação a que os cidadãos terão que estar sujeitos. E há processos de reestruturação de dívida soberana, mas mesmo para países que não são o nosso caso, mesmo para países que estão em vias de desenvolvimento, são processos muito difíceis e que não dão grandes resultados, porque é sempre um processo bastante doloroso, portanto, e que deveremos evitar a todo o custo. Portanto, por aí procurou-se contrariar esta mesma característica de acumulação de dívida, podemos chamar excessiva, por forma a garantir a sustentabilidade. E houve aqui várias abordagens. Uma foi a imposição de regras orçamentais, para tentar disciplinar o quanto é que, em cada ano, o Estado, portanto, se pode endividar, qual o montante máximo de necessidades de financiamento que ele deve apresentar. Mais recentemente, começaram a surgir um conjunto de instituições orçamentais independentes, como é o caso do Conselho das Finanças Públicas, e também, indo diretamente ao tema que me foi proposto desenvolver, normas específicas quanto à elaboração das previsões macroeconómicas que servem de base depois para a elaboração daquele conjunto de instrumentos que o Dr. Mário Monteiro acabou de referir, designadamente programas de estabilidade e também o próprio Orçamento de Estado. As regras orçamentais, podemos estar aqui, fazer um curso que durava mais de uma semana sobre regras orçamentais, eu não vou entrar no detalhe, não são mais do que um conjunto de restrições sobre um indicador sumário de política orçamental, seja a de receita, seja pouco usado, despesa, de saldo ou dívida pública. E procuram evitar este enviesamento. Contudo, há aqui uma dificuldade bastante grande quando se está a desenhar uma regra orçamental, é que é preciso fazer um equilíbrio que não é nada fácil de se conseguir entre três características importantes. Por um lado, a regra deve ser simples, para ser compreensível pelo público, senão temos uma regra muito complexa, ninguém a percebe. Não, se ninguém a percebe, também depois não é cumprida. Este é o outro dinâmico. Por outro lado, ela deve ser flexível, ou seja, ela deve adaptar-se às circunstâncias económicas. Se eu estou a atravessar uma recessão, eu não posso querer que o déficit orçamental ou o saldo orçamental seja exatamente igual àquele que eu teria se eu tivesse num período de bonança económica com crescimento acima de 3 ou 4% em termos reais. Portanto, a regra tem que se adaptar a essas circunstâncias. Claro que quanto mais flexibilidade ela tiver e quanto mais a regra procurar prever todas as circunstâncias, mais complexa se torna, menos simples é.
mais difícil é de ser cumprida. Portanto, é um equilíbrio difícil e o enquadramento europeu e a discussão que está aí sobre a reforma da governação económica europeia ilustra mesmo esta circunstância de que não é fácil conseguir chegar aqui um ponto equilíbrio em que consigamos ter uma regra que consiga preencher todos esses requisitos. E, portanto, esta aplicação tem-se revelado difícil. Por exemplo, tem havido enormes dificuldades na aplicação da vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que depois pode, nomeadamente, durante a fase em que há crescimento económico. Quando há crescimento económico e a receita orçamental também sobe, portanto, a receita fiscal tende a subir, há sempre a tendência de também irmos gastar esse acréscimo de receita, que se for cíclico desaparece quando a economia deixa de crescer. E, portanto, isto depois pode levar à adoção de uma política orçamental restritiva, procíclica, quando a economia deixa de crescer, durante aquilo que nós, economistas, chamamos a fase baixa do ciclo económico. E, portanto, leva àquilo que depois alguns chamam de austeridade, mas que não é mais do que um espelho de quando a economia está a crescer, não se fazer o esforço de reconhecer que parte da receita que está a ser cobrada é meramente uma receita que é cíclica, que vem do facto da economia estar a crescer de uma forma, portanto, bastante acelerada, e, portanto, que não se vai continuar a repetir indefinidamente no futuro. Portanto, nós não podemos utilizar toda essa receita para e gastá-la imediatamente, porque senão depois temos aqui, assim, alguns problemas. E, portanto, isto levou, como houve estas dificuldades, a tentar mais melhorias do enquadramento orçamental. Uma é a questão de incorporar uma perspectiva de médio prazo, sobretudo no que diz respeito à despesa, para que não se esteja a fazer uma decisão de despesa que é apenas ano a ano e, portanto, que vai evoluindo em função do montante de receita que prevemos obter. Uma segunda foi a criação de entidades orçamentais independentes para melhorar a transparência e também para olharem para o cumprimento destas mesmas regras orçamentais. E, por último, surgiram também um conjunto de regras específicas quanto à produção das previsões macroeconómicas que depois vão ser utilizadas nos ditos documentos de programação orçamental. E é um pouco isso que eu vos vou falar. Portanto, eu acho que, sem vos maçar demasiado, a entidade mais antiga é holandesa, foi criada em 1945 e, para quem estudou economia, já ouviu falar, de certeza, do Jan Tinbergen, e, portanto, ele foi o seu primeiro diretor, é o CPB, o Central Planning Bureau, que nunca fez planificação central, mas tem esse nome. Mas, digamos que a gênese, aquilo que nós agora chamamos de uma entidade orçamental independente, em inglês Independent Fiscal Institution, que leva aquele acrónimo IFIS, é a criação do Congresso, no Congresso dos Estados Unidos, do gabinete, digamos, orçamental do Congresso, que surge em 74, em circunstâncias muito específicas. O Congresso estava a duvidar da proposta do Nixon, do presidente Nixon na altura, e, portanto, quis ter mais informação sobre a proposta de orçamento e que resolveu criar um gabinete que lhe desse informação objetiva, que não fizesse com que o Congresso ficasse apenas dependente da informação que vinha da Casa Branca. E, portanto, esse realmente é o expoente moderno, é uma instituição de grande dimensão, são mais de 200 trabalhadores. Eles fazem estudos de impacto orçamental, para além de olharem para receitas e despesas, portanto, digamos, é uma das maiores que existem. E, entretanto, ao nível da União Europeia, depois foi-se avançando também no sentido depois da criação de algumas entidades. Aqui, assim, por vezes, há alguns autores que diziam nós devíamos fazer aqui o mesmo que se fez com os bancos centrais e, portanto, como os bancos centrais agora são completamente independentes e são eles que conduzem a política monetária, devíamos fazer o mesmo que a política monetária, com a política orçamental, perdão. Eu acho isso que é um erro completo. Não pode ser, porque, como aliás foi referido, as decisões de política orçamental são decisões que competem ao Parlamento. É o Parlamento que é eleito e tem a competência de aprovar os impostos que vão financiar a despesa, e assim como fazer as opções políticas em função
dos votos que são recolhidos, sobre onde é que essa mesma despesa deve ser gasta. Portanto, ele está ali a refletir as preferências sociais da sociedade como um todo. Portanto, nós, quando elegemos deputados de diversas cores políticas, estamos a manifestar uma preferência sobre onde gostaríamos que esses mesmos recursos financeiros escassos sejam afetados e, portanto, isto nunca poderia ser delegado a organismos que não são eleitos, não podem ser eleitos, mas o que é que eles devem antes fazer? O que eles devem é serem independentes, não ter poder de decisão, como eu referi, mas elaborar um conjunto de informação fiável, transparente, rigorosa, tecnicamente bem fundamentada, que permita depois sustentar as decisões políticas que são feitas no local próprio, que, no nosso caso, é na Assembleia da República. Como eu já vos disse, portanto, nós comemorámos o ano passado o nosso 10º aniversário, portanto, o Conselho foi criado em 2011. Há aqui por vezes as pessoas pensam que foi uma criação da Troika, não foi, nós já tínhamos, isto já tinha sido um problema que tinha sido já identificado há mais tempo, a necessidade de haver um organismo deste género, nomeadamente para validar o cenário macroeconómico, sempre foi uma das questões que teve na gênese desta discussão. E, portanto, acabamos por criar o Conselho das Finanças Públicas em Portugal, mesmo antes de a legislação europeia o obrigar, que é o que depois vem a suceder mais tarde. Portanto, isto acaba por ser, portanto, nesta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental de 2011, com esta alteração de 2011, que é a 5ª alteração à Lei de Enquadramento, e precedeu esta diretiva, que é do mesmo ano, mas de novembro, e o Regulamento 473/2013 do Conselho, que obriga, na área do euro, a existência de um organismo que cumpra um conjunto de funções que lá estão perfeitamente elencadas. E, portanto, nós, apesar de termos avançado em Portugal, e acho muito bem, antes desta obrigação europeia, portanto, nós cumprimos, portanto, todas essas condições que vieram depois a ser estabelecidas na legislação europeia, que, por sua vez, tem vindo a frisar cada vez mais a importância de haver uma apropriação nacional dessas mesmas regras e a importância de, ao nível nacional, nós não estamos apenas a aplicar regras europeias, mas apropriarmos e, portanto, nós próprios interiorizarmos, portanto, esse conjunto de regras. E, portanto, a existência de instituições independentes ao nível de orçamentais independentes, ao nível de cada Estado-membro, acaba por melhorar essa apropriação nacional. Portanto, eu, como tenho menos tempo, depois deixo-vos a apresentação e depois poderão ver com mais... Tem tempo. Tenho ainda algum tempo, portanto, nós temos, estou aqui só a frisar, portanto, que a Lei de Enquadramento Orçamental 2015 reflete, relativamente à missão do Conselho, um conjunto de atribuições importantes, como avaliar o cenário macroeconómico e também o orçamental, a sustentabilidade das finanças públicas. Também temos uma função ao nível da verificação do cumprimento das regras orçamentais nacionais que se apliquem. Refere uma regra de despesa da Administração Central, que nós agora já não temos bem uma regra de despesa, temos um quadro plurianual da despesa, e refere também que o Conselho deve avaliar o cumprimento das regras de endividamento das regiões autónomas e das autarquias locais, que estão previstas nas respectivas leis de financiamento, mas aqui eu tenho que dizer que, infelizmente, essas leis de financiamento depois esqueceram-se de prever explicitamente o papel do Conselho de Finanças Públicas nessa matéria. Mas são os problemas que nós temos às vezes em termos de incoerências legislativas, que estão devidamente sinalizadas. Depois temos um conjunto muito alargado de atribuições, que são bastante latos. Eu não vou estar agora aqui a ler, incluindo, portanto, aquilo que depois vou falar com mais detalhe, que é a questão da avaliação do cenário macroeconómico, que, ao nível depois de legislação, evoluiu, isto foi na altura em que os estatutos foram aprovados, ao nível da legislação europeia, evoluiu de uma avaliação, que era o que estava inicialmente previsto, para um mecanismo formal de endosso das previsões macroeconómicas. Eu vou dar depois mais detalhe imediatamente a seguir. Portanto, como vos disse, portanto, para
garantir a preservação da sustentabilidade orçamental, avançou-se no sentido de criação de regras e depois instituições independentes que olham para o cumprimento dessas regras e, por sua vez, depois, como também referi, normas específicas para as previsões macroeconómicas oficiais. E porquê? Porquê que surgem estas normas? Elas surgem por causa da natureza daquilo que é o orçamento, e no nosso caso é muito claro. O nosso orçamento em Portugal reveste a forma de lei, aprovada pela Assembleia da República. E nessa lei, ela constitui uma autorização de despesa, portanto, ele constitui um limite de despesa. Portanto, a Assembleia autoriza a realização de um determinado montante de despesa. Simultaneamente, autoriza a cobrança de receita. Mas em termos dessa lei, aquilo que nós temos em termos de receita é uma previsão, não é um teto máximo. Portanto, importa que, para que não haja aqui problemas com aquilo que é depois a diferença entre a receita que é cobrada e a despesa que é realizada, que nós chamamos de saldo orçamental, para que não haja a geração de um desvio significativo entre uma situação e outra, importa que a previsão de receita em que assenta o orçamento seja uma previsão rigorosa. Porquê? Porque se eu tiver uma previsão otimista para a receita, o que significa que eu vou estar... Se eu tiver uma previsão macroeconómica otimista, eu vou ter uma previsão otimista para a receita. Eu vou estar a pensar que vou cobrar mais receita do que aquela que eu efetivamente vou conseguir cobrar. Se, entretanto, eu já autorizei um determinado montante de despesa e a receita que eu estava a prever recolher, arrecadar para a financiar, ela não surge, aquilo que significa é que eu vou ter um déficit orçamental que vai surgir, mesmo que eu, a partir até pensasse que ia ter uma situação de equilíbrio descendente. Portanto, isto levaria, portanto, aqui assim a resultar, é algo que se deve procurar evitar, porque isto resultaria, portanto, sempre num desvio que se procura, portanto, evitar a este nível. Este mesmo mecanismo acaba por ser reconhecido na própria legislação europeia. Aquela diretiva que eu há pouco referi, 2011, no considerando número 8, diz mesmo que previsões macroeconómicas erróneas e irrealistas podem prejudicar consideravelmente a eficácia do planeamento orçamental. E, portanto, aquilo que esta diretiva, portanto, já preconizava em 2011, era de que o planeamento orçamental se deve basear em previsões macroeconómicas realistas e, depois esta parte é importante e vai ser enfatizada mais tarde, a diretiva referia que o planeamento orçamental deve basear-se no cenário macroeconómico mais provável ou num cenário mais prudente que o mais provável. Portanto, para tentar retirar dali otimismo. Isto é uma diretiva, como penso que sabem, portanto, uma diretiva para ser eficaz no espaço da União precisa ser transposta. Mas 2 anos mais tarde temos a aprovação de um regulamento que, como sabem, é diretamente aplicável em todos os Estados-membros. Este, em particular, só é aplicável nos Estados-membros que partilham o euro como moeda. E, portanto, aquilo que este regulamento vem impor é que as previsões macroeconómicas devem ser previsões macroeconómicas independentes. O que é que eles querem dizer com isto? Portanto, dizem-nos que as previsões macroeconómicas devem ser imparciais e realistas e que esse tipo de previsões possam ser fornecidas por organismos independentes ou organismos dados com autonomia funcional em relação às autoridades de um Estado-membro. E, portanto, diz que devem ser previsões deste tipo que deverão ser utilizadas durante o processo orçamental. Em termos, aquilo era o considerando, em termos daquilo que está agora legislado, portanto, está aí nesse artigo deste regulamento, aquilo que agora temos que cumprir é que os planos orçamentais nacionais, de médio prazo, seja, portanto, no nosso caso, o Programa de Estabilidade, seja o Orçamento de Estado, ele deve basear-se em previsões macroeconómicas independentes. E, na acessão deste regulamento, previsões independentes tanto podem ser previsões macroeconómicas produzidas por um organismo independente
ou endossadas por um organismo independente. Portanto, isto está aqui uma escolha ao Estado-membro. Ou pedimos ao organismo independente que elabora a previsão, ou então ele tem que endossar a previsão. Ou seja, ele tem que dizer se aquela previsão é uma previsão que se assenta naquilo que eu referi há pouco. Ou seja, se ela assenta num cenário económico, macroeconómico que é mais provável, ou num cenário económico que é mais prudente. E, no nosso caso, no caso português, optou-se por continuar a ser o Ministério das Finanças, através do GPR, a produzir a previsão oficial, mas o Conselho das Finanças Públicas tem que proceder à avaliação dessas mesmas previsões e conceder ou não o seu endosso a essas mesmas previsões oficiais que são produzidas pelo Ministério das Finanças. E, portanto, como digo aqui, portanto, agora vou falar um pouco do nosso caso. Nós, portanto, estamos na situação em que procedemos ao endosso, em que temos que avaliar esses cenários macroeconómicos que são produzidos pelo Ministério das Finanças e têm que ser sujeitos a esse processo de endosso antes de serem remetidos perante as instituições europeias e apresentados à nossa Assembleia da República. E é o que decorre agora do artigo 8º da Lei de Enquadramento Orçamental, que tem aqui uma formulação que se lembram que é exatamente muito semelhante àquilo que vem do regulamento, que diz que as projeções orçamentais devem basear-se no cenário macroeconómico mais provável ou num cenário mais prudente, portanto é o que vem exatamente da legislação europeia, e que os documentos de programação devem indicar se o cenário foi apreciado ou não pelo Conselho das Finanças Públicas. Temos ainda aqui uma alteração recente a lei de enquadramento também decorre ainda de uma transposição da diretiva de 2011, nós ainda não fizemos trabalho a este nível, vamos ter que o fazer muito em breve. Este processo de endosso começa quando termina o programa de ajustamento em Portugal. Portanto, o programa de ajustamento terminou em 2014, até aí nós não estávamos sujeitos a este regulamento e, portanto, o primeiro documento orçamental que nós analisámos foi o Orçamento de Estado para 2015. Desse primeiro exercício nós detectámos logo a necessidade de estabelecermos algum modus operandi, portanto, com o Ministério das Finanças em termos de intercâmbio de informação e, portanto, isso levou-nos logo a negociar um protocolo que definisse os procedimentos e os calendários em que aquele processo deve assentar, que ele foi assinado a 6 de fevereiro de 2015 e que tinha como ponto de partida o Código de Conduta do regulamento que levou àquela obrigação e que estabelece um conjunto de obrigações mútuas entre as duas instituições, incluindo um muito importante para nós cronograma, que inclui 9 etapas deste mesmo processo de endosso e que é público, está disponibilizado no nosso site, portanto, esse mesmo cronograma, em que basicamente aquilo que nós temos aqui é um conjunto de interações técnicas entre o Conselho das Finanças Públicas e o Ministério das Finanças, em que nós vamos, portanto, procurando obter informação adicional sobre as previsões para sustentar esse mesmo processo de endosso. Este gráfico, pronto, exige alguma explicação, até porque o slide não o explica. É um gráfico que basicamente nos mostra a evolução das previsões oficiais para o crescimento do produto em sucessivos programas de estabilidade. Portanto, cada programa de estabilidade é uma destas linhas, tem uma previsão para o crescimento do produto para os próximos 4 anos. E é apresentado ele de início, quando ele começou a ser feito, aqui sim no início logo, o primeiro é até de 90, e estes estão aqui, quando começa a aplicar-se esta obrigação, eles eram apresentados em dezembro, depois mais tarde passam a ser apresentados em abril, e portanto, em cada ano nós temos previsões para os próximos 4 anos. A negro nós temos aquela linha mais grossa, é a última estimativa do INE relativamente ao crescimento do produto. Lendo, por exemplo, tentando falar aqui assim alguns de um destes programas, por exemplo, se nós vimos
nós aqui sim, temos aqui um programa, por exemplo, este aqui que foi apresentado em fevereiro do ano 2000, tinha aqui uma determinada, primeiro tinha aqui assim uma projeção de decréscimo do PIB, depois tinha um crescimento que estava aqui assim a ser projetado em torno dos 4%. A realidade, portanto, vai a demonstrar que aquilo não se verificou, portanto, o produto acabou por não apresentar aquele crescimento, portanto, começou a desacelerar, até que depois acabamos por ter aqui uma pequena recessão entre 2002 e 2003. E, portanto, se verificarmos aqui, o mesmo se passava, portanto, nos vários programas de estabilidade, ou seja, tinham aqui sim uma tendência que era a de mostrar que, pronto, a economia vai recuperar e vai, portanto, crescendo sempre mais à medida que o tempo se avança, portanto, para o ano seguinte, para o ano daqui a 2 anos, a 3 e a 4 anos, portanto, vamos ter um crescimento cada vez mais elevado. E portanto, tal não se vai a verificar. Isto não foi apenas uma característica portuguesa. Eu também poderia aqui apresentar um gráfico mais antigo que existe compilado para o conjuntário do euro. Este comportamento aconteceu em muitos países europeus, ou seja, de fazer-se previsões otimistas. Pois o resultado é este que está aqui. Há aqui um problema técnico que eu não queria estar a entrar muito, que é a nossa série atual do saldo orçamental. Isto é mais um problema para a literacia financeira de explicação. É que os dados estatísticos são revistos e às vezes são muito revistos. E, portanto, aquilo que nós hoje dizemos que é o saldo orçamental e que, neste caso, depende do Sistema Europeu de Contas Nacionais de 2010, não é exatamente o mesmo que nós tínhamos publicado como sendo o número publicado pelo INE em 1999, por exemplo. E, portanto, isto leva ali a um afastamento entre a linha do saldo efetivo que agora temos e aquela que tínhamos na altura. O resultado que isto tinha, portanto, é que os vários programas de estabilidade, indo lá para o período mais, quando começámos a produzir programas de estabilidade, eles estavam sempre a apontar para a existência de uma melhoria do saldo orçamental. Portanto, o saldo orçamental iria melhorar todos os anos e, portanto, iria quase sempre aproximar-se do equilíbrio orçamental. O que decorria também da previsão macroeconómica, que também ela própria apontava para a existência de uma recuperação do crescimento económico que também depois não se veio a verificar. Portanto, o mesmo sucedeu relativamente ao saldo orçamental, que não acompanhou, portanto, estas previsões que podemos classificar de bastante otimistas. O espelho disto, em termos de dívida pública, também é parecido, embora este caso é invertido. Se nós olharmos aqui para o ponto em que começámos a produzir programas de estabilidade, nós estávamos sempre com uma projeção de que a dívida pública iria sempre baixar relativamente ao produto. Portanto, iríamos ter sempre uma redução progressiva do nosso rácio de dívida pública, sempre abaixo dos 60% até que, pronto, não foi isso que nós tivemos, não é? Portanto, o que nós tivemos foi a linha preta, em que tivemos um crescimento muito significativo da dívida pública, mas sempre com previsões, cada uma delas é a previsão do programa de estabilidade, em que tínhamos sempre a previsão de que a dívida iria baixar. Finalmente, portanto, vamos aqui assim avançando no tempo, e finalmente ela começou aqui assim a baixar, e é apenas esse processo é interrompido aqui pela pandemia. Como vos dizia, o processo de endosso começou em 2015. Começou em 2014 a aplicar-se ao Orçamento de Estado para 2015. Aqui está apenas um zoom naquilo que se passou em termos de previsões de crescimento do produto já depois dessa altura. Claro que não se pode... Aquilo que nós vemos ali é que, tirando a pandemia, que ninguém, como é evidente, poderia ter previsto, portanto, ninguém pode exigir que alguém que está a fazer uma previsão em 2019 consiga prever uma quebra do produto em 8%. Em 2020, à conta de uma pandemia que ninguém sabia que estava aí a virar da esquina e, sobretudo, com depois o conjunto de medidas que foram utilizadas de restrição à atividade económica, eu também estou mesmo a terminar, que foram utilizadas exatamente para a questão. Mas se abstrairmos dessa quebra em 2020, vemos que até temos agora aqui uma situação
que até é agora um bocadinho oposta, ou seja, temos até aqui uma evolução das previsões que até ficou, em alguns anos, abaixo do crescimento efetivo do PIB. Claro que foi devido a umas revisões que o INE também foi fazendo, mas tirando essa questão, temos uma situação em que nós estamos claramente melhor do que estávamos há uns anos atrás, ou seja, em termos de muito maior realismo orçamental. Isso também depois verifica-se, como vocês podem ver, em termos de evolução de dívida e mesmo saldo orçamental, ou seja, as previsões que temos tido mais recentemente relativamente ao saldo orçamental têm vindo a ser atingidos e às vezes até temos vindo a ter resultados melhores do que aqueles que estavam previstos em termos do Orçamento de Estado e mesmo programas de estabilidade. Claro que não se pode aqui tirar a conclusão que isto é tudo devido ao processo de endosso que está a decorrer e, portanto, à intervenção do Conselho das Finanças Públicas. Claro que aí também, como é evidente, isto também depende de uma postura por parte dos serviços do Ministério das Finanças, do Ministério das Finanças como um todo, que temos todos que saudar no sentido de passarem a ter utilizar mais realismo na evolução na produção das suas previsões para o crescimento do produto. Mas também não poderemos ignorar que o facto de existir uma entidade que está ali, portanto, a verificar se realmente aquela previsão que é apresentada do ponto de vista técnico é uma previsão realista, creio que também terá ajudado em parte a este resultado, o que é algo que é bastante positivo para nós todos enquanto portugueses, porque, como é evidente, quando um país como o nosso, que ainda tem um rácio de dívida pública bastante elevado, como nós vemos ali, ainda supera os 100% do produto, o facto de nós conseguirmos ter um saldo orçamental que está em linha com aquilo que nós previmos e uma evolução de dívida que está numa trajetória descendente e que está em linha com aquilo que está previsto, é algo que reforça a credibilidade do Estado, é algo que melhora o rating da República, que melhora as condições de acesso a financiamento. Portanto, todos nós beneficiamos disso, porque, quanto mais não seja, o próprio orçamento é menos honorado com o pagamento de um prémio de risco sobre a taxa de juro da República, que, neste aspecto, portanto, com este comportamento, é, de alguma forma, minimizado. Claro que nós estamos agora a entrar numa fase que vai ser uma fase mais difícil em termos de condução da política orçamental, porque estamos a assistir a uma normalização das condições de política monetária, portanto, como todos já verificamos, portanto, as taxas de juro estão a subir, incluindo as taxas de juro da dívida pública, e não só para Portugal, mas nós temos vindo a manter, até ao momento, portanto, uma posição relativamente confortável, em que os mercados financeiros, claro, colocam-nos sempre um prémio de risco face à dívida que constitui a referência na Europa, que é a dívida alemã, mas é um prémio de risco que não tem vindo a subir. E, portanto, é que nos afasta de outros países, como é o caso, por exemplo, da Itália, que têm prémios de risco muito mais elevados. E que, em parte, tem a ver com isto, ou seja, tem a ver com o facto de nós termos vindo a conseguir apresentar previsões, portanto, seja ao nível macroeconómico, seja ao nível orçamental e, consequentemente, depois também dívida pública, previsões essas que vêm a ser cumpridas e, às vezes, até que o resultado até é melhor do que aquele que estava inicialmente previsto. Portanto, esta alteração que aqui existiu, em termos de resultados, acho que é bastante benéfica e todos nós, enquanto portugueses, beneficiamos dela. Pronto, e com isto eu não vos vou roubar muito mais tempo, eu deixo depois aqui, assim, neste slide, um conjunto de informação adicional sobre o Conselho das Finanças Públicas e pronto, e solicito já agora que visitem o nosso site, onde tem lá um conjunto de informação, incluindo todas as publicações que nós fazemos, o tal glossário, que eu também já referi, e também um conjunto de dados relativamente às finanças públicas portuguesas que podem ser utilizados. Claro que
E pronto, e com isto agradeço a vossa atenção, sobretudo porque já estamos em cima aqui da hora do almoço. Muito obrigado. Muito obrigada. O resto, um bom dia para todos. Sigam, por favor, as várias iniciativas que vão sendo divulgadas através dos canais de cada uma das entidades que aqui estão presentes. E, uma vez mais, muito obrigada ao Dr. Eduardo Pereira, à Dra. Maria São Igreja, à Dra. Maria Lúcia Leitão, ao Dr. Mário Monteiro e ao Dr. Carlos Marinheiro e às respectivas entidades que aqui representam. Muito obrigada.